tarde a todos, mais uma vez, muito obrigada também pela vossa presença. Enfim, nós tivemos uma primeira iniciativa subordinada a este tema geral Somos Árvores, que é, digamos, o plano que nos propomos apresentar ao abrigo sobre o qual vão estar grande parte das atividades do parque ao longo deste próximo ano. Tivemos um primeiro momento, um primeiro evento que foi apresentado pelo Dr. Jorge Paiva, que apresentámos as singularidades e os testemunhos da árvore, e portanto vamos ter outras iniciativas, mas este segundo momento é também, para mim, muito gratificante apresentar, digamos, o desafio que coloquei à professora Maria Fernanda Rolo. Ela é professora da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, de facto uma pessoa com uma imensa carreira no domínio da história contemporânea, mas também com uma enorme atividade cívica, enfim, e de facto, enfim, recentemente foi também secretária de Estado para o ensino superior, para a ciência e ensino superior, no primeiro governo, enfim, não sei exatamente qual é o nome, mas enfim, primeiro governo do atual primeiro-ministro, e tem de facto desempenhado inúmeros projetos, programas de intervenção, de facto, nestas áreas. Eu não, de facto, não temos muito tempo para abordar mais do que isto, mas dizer-vos que este tema em particular também me pareceu da maior pertinência e escolhi propositadamente, enfim, tentámos que fosse também em outubro, para nos trazer também esta dimensão simbólica que a árvore tem na nossa história, na nossa representação até societal, coletiva. E, portanto, julgo que a professora Fernanda Rolo é, de facto, a melhor pessoa para abordar esta temática, e eu quero agradecer-lhe também, em nome da Fundação de Serralves, do Parque de Serralves, a disponibilidade que teve para partilhar connosco também hoje este tema e o seu profundo conhecimento nesta área. Muito obrigada, como quiseres. Ora, muito boa tarde a todos. Eu quero agradecer e cumprimentar a professora Helena Freitas e felicitá-la por esta iniciativa. E queria também cumprimentar e agradecer à equipa, que é uma equipa de luxo aqui neste Parque de Serralves. Aliás, é um imenso gosto e privilégio estar aqui. É um espaço muito bonito que eu prezo imenso, e acho que esta iniciativa e sermos, pelo menos por algum tempo, sermos todos árvores, acho que é fantástico. Eu procurarei também, enfim, falar um pouco do que foi este conceito de sermos árvores no passado, e acho que tem muitíssimo a ver com aquilo que nós hoje pensamos, ou pelo menos almejamos, e enfim, que gostaríamos, pelo menos alguns de nós, que pudesse estar presente na forma como nos vemos no contexto em que vivemos. E penso mesmo que o Parque de Serralves é talvez um dos lugares onde tudo isso se pode sentir, não é só ver, é sentir. Bom, e admitindo que a minha apresentação vai funcionar, então bom. E a minha proposta é esta, é falar da árvore, mas na festa da árvore. Eu acho que todos os dias deviam ser um dia de festa da árvore, mas vamos ver como em tempos a festa da árvore foi um assunto muito sério e foi muito promovido e protagonizado. E ele era essencialmente uma prática cívica e pedagógica, e não tem nada de extraordinário, tem a ver de facto com esta forma de entender É brevíssimo, noutra altura podemos mostrar isto um pouco mais detalhadamente, mas este foi um dos muitíssimos vídeos que foi feito durante o período da Primeira República, nas suas vésperas, de elogio à festa da árvore. E aquilo que ouvimos brevissimamente é, já lá vamos, precisamente o hino à árvore que é feito na altura da Primeira República e no tempo em que efetivamente a festa da árvore tinha um imenso protagonismo. A minha proposta enfim, evocar estes tópicos muito brevemente. Eu sou um pouco indisciplinada com o tempo, vou pôr aqui o telemóvel para não me distrair muito com as horas, mas esta é a minha proposta.
é de facto, antes de mais, esta homenagem ao sermos árvores e a este ciclo. Não é fácil suceder também ao professor Jorge Paiva, que aqui aproveito também para referir. Acho que é de uma enorme oportunidade, de uma enorme necessidade e de uma enorme sensibilidade, e é assim que eu vejo esta iniciativa. Falar um pouco também então da história e do património e da cultura associada a esta dimensão. Evocar as questões do republicanismo, e atenção, veremos como isto não se cinge ao tempo da Primeira República em Portugal. E nós hoje, quer dizer, eu tenho também o gosto de estar no Porto. O Porto é uma das nossas grandes capitais do republicanismo. Enfim, aqui nasceu para a rua a primeira tentativa de implantação da República em Portugal, mas muito mais amplo do que só a implantação da República, foi todo o espírito e toda a narrativa e toda a pedagogia e a proposta que lhe está associada, e, portanto, esta dimensão também relacionada com as questões da pedagogia e do ativismo cívico. E nós hoje precisamos tanto deste ativismo cívico. Veremos, enfim, algumas dimensões relacionadas quer com a educação, quer com a ciência, quer também com a preocupação do território e da extensão destas atividades a todo o território, mas mais do que isso, da apropriação por tantos espaços do nosso território desta festa da árvore e desta dimensão. E terminar com aquilo que eu acho que são também estes compromissos enraizados, acho que é o que nós estamos a viver hoje. E, portanto, para além deste agradecimento a estes seres vivos extraordinários, falar um pouco deste património, desta história. De facto, a implantação da República em 1910 trouxe à sociedade portuguesa um conjunto de valores, um conjunto de propostas, um conjunto de dimensões simbólicas, que aqui há pouco a Helena Freitas falava, mas atenção, não se esgota no tempo da Primeira República, como eu referi, tem a ver com uma dimensão anterior de aposta de um certo modelo civilizacional, num tempo em que, enfim, vivíamos também naqueles finais do século XIX, de muitos confrontos também da sociedade relativamente às suas próprias possibilidades de representação política, partidária, etc. E a proposta do republicanismo surge com essa vontade de dar a resposta e de encontrar uma sociedade diferente, mas uma sociedade que teria que se basear noutros princípios e lutar por outras dimensões. Já desenvolverei um pouco isso, mas de facto ficámos herdeiros, todos nós, e até hoje, eu acredito, ainda herdeiros deste património cultural, deste património cívico, desta inspiração de pedagogia cívica, que é talvez um dos legados mais relevantes para mim da proposta que depois ficou inscrita na implantação da República. Este é o hino das árvores. Eu espero que um dia em Serralves se toque também no piano este hino das árvores, aquilo que ouviram há pouco. Foi precisamente aqui há uns anos, tivemos a oportunidade de pedir a um pianista, tente lá tocar isto é muito básico, é muito bonito, é muito simples, mas tem a ver precisamente, imaginem, o que foi a importância que esta iniciativa teve há cerca de um século e cerca de 20 anos atrás, e como esta festa da árvore se instalou e teve tanta expressão. São muitas as dimensões que aqui temos, a dimensão do Júlio Cardona com os versos de Luís da Mota, por ti a terra espera, o semeador. Há assim uma dimensão às vezes um pouco, enfim, romântica, mas é um romantismo que, vamos ver, tem uma grande aplicação e tentou ser um veículo de formação e de educação das pessoas. Não só dos jovens, dos mais novos, como veremos, mas das comunidades, e num sentido também de comunidade alargada, que é o que é proposto aqui. E por isso nós temos muitos momentos, muitos testemunhos, digamos assim, ligados a este património, a este legado, que se confunde com a Primeira República e o republicanismo. Em um momento, sem nos distrairmos tanto com as imagens, porque há imensa, aliás, a cultura da imagem, da representação, da fotografia, da reportagem, que se desenvolve imenso durante estes anos, tem uma enorme expressão depois em tudo o que tem a ver com a questão da árvore. Entre muitas destas propostas e muitas iniciativas que o republicanismo, que a Primeira República levam por diante, o culto da árvore teve, de facto, um papel muito especial. Era muito especial e é extraordinário porque é que eles se lembram do culto da árvore e porque é que colocam o culto da árvore também como um tópico central na sua retórica e na sua propaganda. Não está desajustado depois de tantos valores propagandeados por um lado e proclamados pela República, da fraternidade, da educação, do culto da pátria, sendo que o culto da árvore associou muitíssimas dimensões. Desde logo, a realização destas manifestações
e reparem, isto é um termo que eu utilizarei várias vezes, e qualquer pessoa que estude o republicanismo ou que o evoque o faz de forma muito reiterada, que é esta dimensão de manifestação cívico-pedagógica. Esta é uma matriz identitária do republicanismo, num plano internacional, mas muito enraizado na nossa realidade portuguesa. E, portanto, esta dimensão cívico-pedagógica, a noção de que tem que haver aqui esta participação do cidadão, um cidadão de pleno direito, e é essa a proposta do republicanismo, que não nasce absolutamente com a República, que tem raízes anteriores, ainda no tempo do liberalismo, mas a noção do cidadão como uma entidade responsável e responsabilizada e que tem que ter uma atividade concreta, que tem que ter uma participação e que tem que o fazer com essa dimensão cívica e, por outro lado, esta noção da pedagogia que está tão presente e que tem muito a ver, evidentemente, não só com a necessidade da formação das pessoas em geral, mas como uma das bandeiras de todo o republicanismo e da República, afinal de contas, o combate contra o analfabetismo a que já me referirei. E, portanto, o culto da árvore, o que é que vai inscrever? Tanta coisa, reparem, isto é uma representação eminentemente republicana. A iconografia republicana, como eu vos disse, é de um enorme valor, é impressionante a quantidade de expressões físicas que tem, desde louça a postais, a tudo de repente foi objeto da iconografia republicana. E aqui está, quer dizer, a pátria e a liberdade, as festas felizes, mas as suas raízes e a evocação da árvore. São imensos testemunhos, imensos, que eu não há seguramente tempo para partilhá-los aqui, e por isso eu trouxe só muitos tópicos relativamente a isso. Dentro deste culto da árvore, o que é que nós vamos ter? Então, essas realizações, essas manifestações cívico-pedagógicas, designadas a Festa da Árvore, como aqui encontram, não é? E vamos ter várias. A ligação com a paz, que de resto ganhará expressão depois no contexto da Primeira Guerra Mundial também. A criação da Associação Protetora da Árvore e da sua ação em prol da árvore, da proteção da árvore e do desenvolvimento florestal do país. Eu esse território deixo para os especialistas na área florestal e da biologia, mas de facto as campanhas de florestação e o propósito da florestação que emerge nestes inícios do século XX, que eu acho que ainda tem muitos rastros, é muito importante. Temos que o colocar no tempo histórico em que ele surge, não o podemos confundir com aquilo que tem a ver com os dias de hoje. A propaganda sistemática, e atenção, quando estamos a falar de propaganda, estamos a falar de ações de propaganda sistemática, organizadas, com estas capacidades de produção iconográfica e de diálogo a favor da árvore, com festas, conferências, plantações comemorativas múltiplas pelo país fora, publicação de artigos de imprensa, de jornais, etc., mas também livros alusivos e muita produção científica associada. Por outro lado, se há um momento muito relevante em termos de atividades e até aqui mesmo de um autêntico ativismo para a classificação e proteção das árvores notáveis, ele ocorre aqui. Aliás, um dos tópicos que encontraremos, e já lá vou à Associação Protetora da Árvore, é, como veremos, o próprio boletim de classificação das árvores notáveis. E, portanto, nós vamos ter imensa gente a tentar identificar quais são as árvores notáveis e inscrevê-las, a cadastrá-las, percebendo-as como um património. E claro que se estamos a falar em republicanismo e se estamos a falar nesta época, evidentemente, e até viram pelas cores, há aqui sempre uma dimensão nacionalista associada a isto, o que não pode ser dissociado também dos propósitos de regeneração da pátria, aquela pátria finissecular que viverá o ultimato, que viverá a tentativa de implantação da República aqui no Porto, enfim, uma pátria que se procura regenerar, de que os republicanos se apropriam de alguma maneira e que assente então neste propósito de pedagogia, de educação das pessoas no sentido dessa regeneração. Enfim, o seu insucesso é conhecido não só pelos 16 anos limitados que durou a Primeira República, mas por tantos outros aspectos. Há uma dimensão administrativa também que merece ser evocada e confrontada com aquilo que se fez no século seguinte, que tem a ver com a própria organização e modernização da administração florestal. E, portanto,
os republicanos e as pessoas empenhadas nisto não deixaram de o evocar. Reparem a amplitude das iniciativas e das atividades, não é? Portanto, incluíram também esta pertença e esta, enfim, eu acho que bem sucedida reorganização e modernização da administração florestal, com um ciclo imenso de conferências florestais, em 14, em 15, em 16, em 17, mesmo já por isso depois da Primeira Guerra Mundial, quando, como veremos, a Festa da Árvore tende a esmorecer um pouco. E depois tudo o que teve a ver com o regime florestal, a intensificação do regime florestal, muito vocacionado para a arborização das dunas no litoral, muito vocacionado para esse propósito, e, claro, o interior montanhoso e serrano. Bom, as primeiras festas da árvore vão-se realizar em Portugal ainda no final da monarquia, em 1907, em maio de 1907. A primeira festa da árvore realiza-se no Seixal e foi promovida pela Liga Nacional de Instrução, que era uma liga também muito, muito especial. É uma liga que nasce ainda em plena monarquia, mas proposta por republicanos. Aliás, um dos seus grandes promotores foi o próprio Trindade Coelho, que estava associado, que fazia parte da Associação de Jornalistas e Escritores de Portugal, e depois com o apoio e a ação de Consigliere Pedroso, que veio a ser o primeiro presidente desta Liga Nacional, é então criada esta iniciativa com a ideia, e cito, esta Liga destinava-se a debelar a crise que nos avassala, que é principalmente moral e que só pela instrução e pela educação poderá ser resolvida. E, na verdade, como nós sabemos, na passagem do século XIX para o século XX, o sistema educativo escolar português tem muitas vulnerabilidades. Enfim, os cenários de modernização são muito frágeis e comparados com aquilo que acontecia em termos internacionais, os nossos valores eram efetivamente muito modestos. E por isso há muitas propostas e muitas iniciativas no sentido de levar por diante esta modernidade educativa, que é uma bandeira de que os republicanos se vão apropriar e fazer dela, de resto, um dos seus combates fundamentais. E por isso, reparem, comparando com o que acontecia na Europa, os nossos valores eram de facto terríveis. Nós, na altura, como é do conhecimento público, penso eu, quer dizer, as taxas de analfabetismo eram em Portugal superiores a 70% no início do século XX, e entre as mulheres atingiam 82%, 85%. E por isso, quer dizer, já não se compreendiam taxas de analfabetismo desta dimensão, e atenção, os 15% ou 17% que seriam supostamente alfabetizados não sabiam escrever necessariamente. Portanto, quanto muito sabiam ler, não saberiam escrever. E por isso os nossos valores eram dramáticos e, evidentemente, que, à luz da historiografia existente, este período, não é, acaba por ser, então, acompanhado por esta ascensão e afirmação dos republicanos que tomam em mão este propósito e que vão transformá-lo num dos aspectos fundamentais dos seus discursos intelectual e político. Bom, as referências internacionais são conhecidas, há experiências na Alemanha, há experiências em França, sobretudo aqui esta Liga Nacional de Instrução, que é a promotora das primeiras festas da árvore, tem uma relação muito direta e uma inspiração muito direta com a Ligue d'Enseignement francesa e, portanto, evidentemente que há aqui um diálogo, como houve em muitas dimensões do republicanismo, com outros países, e no que diz respeito à árvore ainda há diálogos, digamos assim, de maior proximidade. Reparem que a Liga Nacional de Instrução tem uma série de tópicos que constituem a sua agenda de atividades, digamos assim. A primeira, evidentemente, é promover o melhoramento da instrução nacional em todos os ramos, principalmente, sublinhe-se, no primário, no ensino primário e no popular, e depois tem uma série deles, criar escolas para ambos os sexos, promover subsídios de apoio às crianças, fazer o cadastro do analfabetismo, etc. E qual é o último item, precisamente, desta espécie de caderno de encargos? Propagar a festa da árvore em todo o país como elemento de alto valor educativo e económico. Qual era a ideia dos republicanos? Evidentemente, levar a instrução às massas populacionais, que era central, e vamos ter vários congressos, incluindo estes da Liga Nacional, que vão reiterando precisamente esse propósito. A questão da laicidade, a questão da educação,
são, como sabem, autênticas cruzadas para os republicanos. E, no fundo, eles vão também utilizar a Festa da Árvore como um instrumento fundamental para levar por diante e concretizar esses propósitos. Há aqui um aspecto muito interessante que tem a ver, e é uma das iniciativas da Liga também, que é esta necessidade sempre de criar mecanismos para levar a educação das elites à educação das pessoas, para criar pontes, para criar espaços, para criar dinâmicas onde se pudessem encontrar. Ora, a Festa da Árvore proporcionava isso também, entre outras coisas, como vamos fazer. E, claro, sem esquecer as ligações internacionais. Eu devo dizer-vos, aliás, que em muitos aspectos, nestas retóricas, algumas por cumprir, outras com este aspecto tão utópico, evidentemente que nos parece às vezes, enfim, darem a sensação do improvável, mas não é verdade, não é? Quer dizer, a modernidade e a atualidade de muitas destas propostas republicanas, que de repente parece que estava lá tudo, são de uma imensa atualidade. E não é só nesta demanda cívica e nesta demanda educativa, quer dizer, para um país como o nosso, que ainda sente muitas fragilidades a esse nível. É a noção de que a partir daí que é preciso uma revolução cultural. E que só a partir dessa revolução cultural, e só contando com as pessoas, é que conseguimos transformar o resto, com a consciência muito clara de que levar por diante esta revolução cultural, esta transformação, depende das pessoas, mas é extraordinariamente difícil. E, portanto, esta foi efetivamente a entidade que começou com a Festa da Árvore. Ela depois foi ampliada, são várias, são muitíssimas as atividades, as iniciativas, as associações, como sabem. O republicanismo também tem essa matriz muito associativa, uma inspiração que também vem da velha República Francesa, da velha Revolução Francesa, no fundo de todas estas práticas do liberalismo, do combate pela liberdade e pela democracia, e esta dimensão associativa é muito também transversal ao republicanismo, e portanto nós vamos encontrar muitas vezes isso, e vamos encontrar esta apropriação sucessiva por parte de diversas associações relativamente à questão da árvore. Bom, a Liga Nacional de Instrução, depois com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, ainda vai realizar uma festa da árvore que teve muito impacto no mesmo ano, em dezembro, e foi uma festa da árvore que se celebrizou também pela presença muito forte dos estudantes. De repente, a festa da árvore é uma coisa que tem que ser feita com os estudantes, que existe nas escolas, que conta com o compromisso das escolas, não só as escolas conformais, mas, como já vos vou referir, dos próprios centros republicanos. Os centros republicanos tiveram uma expressão em Portugal, mesmo nas vésperas da implantação da República, muito mais ampla do que até há uns anos atrás nós imaginaríamos. E, no fundo, tem a ver com um propósito e com uma leitura e uma forma de entender a educação que nos é tão próxima hoje, quer dizer, e quando nós hoje ouvimos falar destas novas aprendizagens, da indispensabilidade de um processo educativo também de base informal, olhamos para estes centros republicanos e às vezes vemos, bom, está aqui tudo, ou quase tudo, não tem nada a ver com uma leitura bajulativa, digamos assim, mas com uma compreensão da realidade do que é o nosso país. E, portanto, os centros republicanos, estas festas, estas iniciativas, o que é que procuravam? Providenciar não só uma educação formal às crianças, mas acreditando que essa educação formal teria que se fazer acompanhar de uma educação no plano da ética, da compreensão da natureza, dos valores essenciais, e que isso devia ser feito em contextos práticos e muitas vezes e desejavelmente articulando com outras gerações. Isto é extraordinário, porque parece que estamos a ouvir alguém falar dos dias de hoje. É óbvio, todavia, que estes centros republicanos eram espaços de propaganda republicana e que se criavam de norte a sul do país, todos eles com a inspiração dos nomes dos velhos republicanos mais famosos, que se vão implantando, muitos deles depois ficam escondidos durante o Estado Novo, alguns deles desapareceram no nosso diagnóstico, têm exigido, aliás, muito trabalho de investigação e tem sido uma descoberta permanente reencontrá-los. Mas a ideia era precisamente essa. Paulatinamente, o que é que acontece então é que quando falamos desta festa da árvore, nós na verdade estamos a falar de um movimento cultural e cívico. E este movimento cultural e cívico de base, não só no plano da educação, como tenho estado a salientar, e reparem a
quantidade de informação efetivamente produzida e disponibilizada junto das escolas, para uso das escolas, cartas elementares, as cartas dos arvoredos, as tentativas de partilhar isto são imagens da festa da árvore do Liceu Camões, mas não imaginam que existe imensa coisa para o território todo. Estas cá estão as fotografias, viram há pouco o vídeo, não é? Quer dizer, é um vídeo do início do século XX. As reportagens fotográficas nunca mais acabam, são imensas, e vejam o ambiente, não é? Quer dizer, é de facto, aliás, cristalizadas por um dos nossos grandes fotógrafos, o Joshua Beniel, que retratou praticamente toda a realidade portuguesa desta época, e isto impõe-se mesmo então como este culto da árvore. Um movimento, por isso, cultural e cívico, e que tem também então uma componente pedagógica muitíssimo forte, a biblioteca da infância, a árvore, esta leitura patriótica a favor da propagação e defesa e culto da árvore, como se de repente fosse também algo de patriótico, honrar as nossas árvores, saber quais eram as mais antigas, divulgá-las, conhecê-las e respeitá-las, pois ao fazê-lo estávamos também, no fundo, a salvaguardar e a promover a nossa pátria e a valorizá-la. A alma da árvore, as almas das árvores para as crianças, numa literatura também muito bonita, é evidente que há aqui alguma ingenuidade, mas reparem, é apenas o António Correia de Oliveira, da Academia das Ciências de Lisboa e da Academia Brasileira, um dos seus grandes promotores. E aqui vamos encontrar muitos nomes famosos das nossas artes, das nossas culturas, empenhados nesta cultura. E que vão, quer dizer, os títulos são imensos, a fala das fontes, das árvores, do cipreste, do sobreiro, o linho, evocando o seu significado, sempre com esta preocupação de muitos conteúdos, explicar bem o significado destas árvores, garantir que as crianças o percebem, que os adultos o adotam. Não são árvores quaisquer, são árvores que têm nomes, são árvores que são também uma representação da diversidade da nossa flora e de toda a nossa realidade. E, portanto, uma das dimensões que eu gostava aqui de salientar também são as pontes que são feitas e parece que há aqui de repente tudo isto faz sentido, parece que nada ficou de fora, porque é a componente da educação, mas é o acompanhamento, vimos também administrativo e organizativo no plano político e da administração pública, mas depois temos quer a dimensão científica, e sabemos bem, como encontramos nestes inícios do século XX também, cientistas, agrónomos, florestais portugueses, engenheiros florestais, num tempo de elogio da ciência, nada disto é à toa, não esqueçamos que é a República que traz as duas novas universidades, retirando o monopólio à reverendíssima Universidade de Coimbra, mas que o faz, que é renovado e criado o Instituto Superior de Agronomia e que são também, no fundo, desenvolvidas e criadas em Portugal muitas dinâmicas de valorização da ciência. Aliás, as primeiras iniciativas de organização e promoção da ciência ficam também reféns deste trabalho da Primeira República, numa linhagem que está presente até aos dias de hoje. A atual Fundação para a Ciência e Tecnologia tem boa parte da sua gênese na criação da Junta de Educação Nacional em 1929, mas que é herdeira destas propósitos, e, portanto, nós temos aqui uma linhagem de cientistas, uma preocupação relacionada com a questão da ciência, a articulação com o plano económico, que começa a surgir aqui de uma forma diferente, e depois a cumplicidade e a noção de que tem que haver aqui uma extensão, tem que haver aqui um envolvimento da sociedade e tem que se criar mecanismos de passagem deste conhecimento das elites, como assim é dito, para os populares, como também é referido. Reparem a Brutério que é uma série de vulgarização científica. E, portanto, são muitas também as tentativas de vulgarização, de democratização, digamos assim, do conhecimento científico associado às árvores e a outros domínios, evidentemente, da ciência. E cá está este agigantado pinheiro da Covilhã, uma das árvores mais notáveis de Portugal, e a necessidade de a divulgar. Isto é de 1915. Mas encontramos muita desta informação. Reparem, quer dizer, não é um postal qualquer. É muito interessante esta iconografia da Primeira República, porque este postal podia ser um mero postal, como uma árvore qualquer. Não é nem uma árvore qualquer e não deixa de trazer informação. Esta árvore tem 22 metros.
o diâmetro é de 26, o diâmetro mínimo. Quer dizer, reparem, tudo são oportunidades para partilhar conhecimento, trazer instrução. Cá está, o Bussac não podia deixar de ser, as Portas de Coimbra, a antiga Estrada Real, ou no Alentejo, a Penha da Cortiça, enfim, temos tantos testemunhos e, claro, também ao nível da administração central, a questão dos boletins, da Direção-Geral da Agricultura, as suas preocupações crescentes. Para este culto da árvore, em que está envolvido o próprio Vieira da Natividade, correspondente da Academia das Ciências e que também se envolve diretamente e, portanto, neste culto da árvore. Ou seja, os nossos grandes, enfim, cientistas, homens das ciências, agrónomos, empenham-se nesta dimensão de extensão deste conhecimento. Não foi assim exatamente muito bem sucedido, mas a proposta está lá, é muito interessante, e cá está aquilo que era divulgado, o arrolamento das árvores notáveis. É notável o nome, convenhamos, e é muito, muito bonito. Vejam, por exemplo, estas publicações, a utilidade das árvores, pelo Mário de Azevedo Gomes. Os livros do povo, a utilidade das árvores. Os livros do povo, a utilidade das árvores, também por Mário de Azevedo Gomes. E, portanto, há sempre esta preocupação de o ligar e depois toda a imprensa que estará associada a isto. De resto, reparem, há muito também esta pedagogia e esta tentativa de sensibilização para o panorama florestal do país. Não é a minha competência científica, digamos assim, avaliar, seria interessante que isso fosse feito em cumplicidade com outros colegas, o papel e a efetiva significativa, digamos assim, desarborização do país na altura. E, portanto, é óbvio que, à época, havia uma enorme preocupação com as necessidades crescentes em madeira. Portanto, encontramos aqui muitos argumentos que são hoje ao arrepio daquilo que seria considerado adequado, não é? Mas, portanto, temos que colocar isto na época. Mas uma coisa é certa, é verdade que durante o século XIX se tinha assistido em Portugal a um processo de significativa desarborização de folhosas, nomeadamente carvalhos, nomeadamente castanheiros, as serras do interior estavam profundamente erosionadas, era necessário secar pântanos, quer dizer, era a narrativa que existia à época e tanto isso era suficiente para promover estas campanhas de arborização. Quanto à validade dos seus argumentos, enfim, hoje em dia sabemos que eles não são os mais adequados. De resto, o próprio regime florestal estabelecido no início do século XX tinha também as bases jurídicas para acompanhar estas atividades e, em 1908, a própria Direção-Geral de Instrução, a Direção-Geral de Instrução, chama a si a responsabilidade, a missão. Tendo tudo isto em consideração, estamos em 1908, é 2 anos antes da implantação da República, mas como vos referi, esta dimensão do republicanismo é muito mais ampla e precede a implantação da República. Como sabem, a Câmara Municipal de Lisboa, e não só, em 1908 já tem uma Câmara plenamente republicana. A propalação de freguesias, de dinâmicas republicanas pelo país é já muito grande nesta altura. E então é a própria Direção-Geral de Instrução que chama a si esta generalização da festa da árvore e será a própria Liga Nacional de Instrução, que há pouco vos apresentei, de que era então presidente Bernardino Machado, a dinamizadora de mais festas até 1912. Bom, são muitas as festas que entretanto ocorrem, as festas de Lisboa, as festas do Porto, de Coimbra, de Leiria, Aveiro, Santarém, Castelo Branco, Évora, Alcáçovas, Lourinhã, Barreiro, Seixal, Moita. Bom, temos ilustrações para tudo isto, aliás, são uma fonte inestimável para quem quiser estudar o território da época e as árvores que existiam e como é que tudo isto, como é que eram estas paisagens em Serpa, como verem ali em Turquel. Quer dizer, são tantas as imagens que nós temos destas festas da árvore pelo país todo, que a riqueza é imensa. E vejam bem quem são os personagens que fazem parte, não é? Quer dizer, tanto encontramos pessoas que são claramente da elite, como encontramos as crianças, como encontramos as pessoas do povo, como os encontramos nestas atividades de convívio. E por isso, estas festas cívicas são festas de convívio. É evidente que são festas de propaganda republicana, não nos distraiamos. Mas é assim que os republicanos acham, não é? Aliás, como saberão, há uma contenda, digamos assim, uma divergência entre os próprios republicanos na forma da implantação da República que tem a ver com isto, que é a convicção
de que é preciso a tal revolução, a tal reestruturação cultural das pessoas, e é a partir daí que as pessoas compreenderão a indispensabilidade do regime republicano em alternativa ao monárquico, e, portanto, que isso deve ser um processo progressivo e sem, enfim, e que passará por este processo de instrução, de criação de escolas, da propaganda republicana, da instrução das pessoas, a que se sobreporá, apesar de tudo, a proposta revolucionária, achando, passado também umas quantas dezenas de anos, que não se conseguiria nunca implantar a República por essa via. E por isso, entre os próprios republicanos, assistiremos em diversos momentos a esse choque. O primeiro já o convoquei em 1891 aqui no Porto. Aliás, uma revolução muito mal preparada, mas que tinha a ver também com estas divergências e que teve o mérito, por um lado, de mostrar que a via revolucionária era possível, mas também o efeito de mostrar o seu insucesso. Agora, desde aí até 1910 encontraremos estes momentos de divergência entre os próprios republicanos. Mas a gênese era esta, era a ideia de que nós temos que ocupar o território todo, criar estas mudanças culturais e a partir daí podemos então pensar na República. Bom, para além das muitas festas que existiram no país, há aqui um fenómeno, como já terão depreendido, que passa pelo envolvimento da imprensa. A imprensa tem aqui... Bom, a imprensa durante estes anos tem, aliás, uma presença muito, muito forte, a todos os níveis. Não já vos referi serem anos fantásticos em matéria de reportagens, mas, de facto, nós temos uma profusão de títulos enorme para um país que tem tantos analfabetos. Era extraordinário, mas era mesmo assim. Nós temos um índice de órgãos de imprensa verdadeiramente notável, e em 1912 nós vamos assistir a uma autêntica campanha desenvolvida pelo século agrícola, que vai chamar a si as comemorações do Dia da Árvore, lança então essa campanha à escala nacional e vai conseguir a adesão de muitos governantes, agricultores, as escolas, as associações, as autarquias. É o próprio Presidente da República, são os ministros, são todos estes que presidem as comemorações, que se empenham diretamente nelas, e na altura vamos então também assistir à ação da Associação Protetora das Árvores, que já vos mostrei há pouco num postal, que será constituída formalmente em 1914, precisamente com o propósito da defesa e da promoção do culto da árvore. Foi uma associação liderada pelo Dr. José de Castro, e é uma associação com... Reparem, recuemos um século, não é? Esta associação é de reconhecida utilidade pública, altura, porque se considera que isto é um bem público. Vai editar muito material de propaganda, já vimos que, aliás, isso é uma das dimensões. Vai tomar muitas posições públicas, nomeadamente quanto ao regime florestal e de arborização, e vai apoiar explicitamente, então, a festa da árvore. Editou uma revista, que ainda saíram uns quantos números. Bom, entre 1912 e 1915, nós assistimos então ao período mais fantástico da festa da árvore. São muitíssimas aquelas que existem. Gostava de dizer-vos, evidentemente, que isto não é propriamente também um fenómeno original, digamos assim, em Portugal. Tem muitas raízes e muitas ligações internacionais e inspira-se nelas, não é? Quer dizer, aliás, ainda hoje sabemos que o Dia Mundial da Floresta e da Festa da Árvore têm raízes antigas e têm as simbologias muito próximas da questão do símbolo da verticalidade, recuando mesmo a civilizações mais antigas, a noção da vida, o símbolo da vida, o símbolo da transformação e da evolução, e uma vez mais cá está esta ideia de transformação progressiva, à medida que as coisas podem acontecer, à medida que a natureza deixa, e por isso também esta gênese com os republicanos, na tal dimensão evolutiva. Por outro lado, o símbolo da fecundidade, como sabemos. Enfim, conhecerão com certeza até muito melhor do que eu todas estas simbologias das árvores, e que se estende das árvores à floresta. Também na sua dimensão artística e na sua dimensão lúdica, mas também na sua dimensão de mistério e de sedução, até nas forças ocultas e no fundo nos estímulos à imaginação e ao fantástico, que também deram aqui, e nesta época encontramos uma vez mais
uma enorme profusão dos testemunhos. Associado a isto, vamos encontrar, quer internacionalmente, e sobretudo os Estados Unidos, França, etc., a Alemanha também, mas mais próxima do nosso caso, a inspiração americana e francesa em particular são muito óbvias, a ideia das plantações comemorativas. Também encontramos também cá em Portugal, associada, portanto não é só a Festa da Árvore, é também isto. Reparem que estas plantações comemorativas, já temos testemunhos delas desde a Grécia Antiga, da Roma Antiga, é um fenómeno que tem estado muito generalizado e cá em Portugal também fomos encontrar, precisamente no período republicano. Não é? Aliás, a Conferência Florestal de 1916, há pouco falei-vos destas conferências florestais, esta realizou-se no Gerês, e precisamente para perpetuar estas conferências florestais, quiseram-se associar estas manifestações de plantações comemorativas, e na altura plantava-se a árvore do diretor, a árvore dos silvicultores e as árvores dos regentes florestais. Por outro lado, a ideia da árvore da liberdade, bom, por um lado as árvores americanas, não é? As festas americanas, e de facto a ideia vinha dos Estados Unidos, já desde finais do século XIX, desde 1870, 1872, que eles tinham o Arbor Day, e o Arbor Day de facto era dedicado à plantação das árvores, começou no estado do Nebraska, mas depois contaminou o resto dos Estados Unidos, chegando mesmo a ser um feriado estadual. E, portanto, há aqui uma noção muito também de compreensão do que é que está a acontecer no plano internacional e, como é óbvio, não é inocente também esta preferência pelas duas repúblicas que são os Estados Unidos da América e a França, num país que contrastavam com praticamente todos os países da Europa, ao atrever-se impor o republicanismo. Gostava também de dizer que estas opções e esta campanha, digamos assim, pela Festa da Árvore e o que ela significava, tinha muito mais significado do que ser só uma proposta republicana. De facto, há um significado político e ideológico associado a estas manifestações. O que também, de alguma maneira, suscitou e envolveu alguns sinais e algumas manifestações de hostilidade por parte de outras forças conservadoras. Diríamos hoje que isto é um pouco estranho, mas se olharmos um bocadinho também para a atualidade percebemos como é isso, porque é evidente que se por um lado estas atividades estavam ligadas às tais campanhas cívicas e de propaganda dos republicanos, mas também à valorização dos cidadãos, como é fácil imaginar, isso por vezes suscitava a hostilidade de forças mais conservadoras que viam evidentemente também o que estava a acontecer, não é? Que isso era uma forma de fazer penetrar na população alguns ideários que evidentemente escapavam às forças monárquicas existentes. E não pensem que o país ficou isento de assistir, não ficou, a boicotes, contra-campanhas relativamente à árvore. Aliás, ações de arranque das árvores plantadas pelos republicanos, decorrentes das ações da Festa da Árvore. Portanto, enfim, algo que ocorreu também, que evidentemente suscita os nossos reparos. Temos muitos testemunhos. Bom, não devemos também ignorar a associação de muito outro tipo de entidades ligadas a estas campanhas. Como é evidente, a maçonaria está muito associada também a muitas destas ações e, portanto, há aqui uma dimensão política, digamos assim, associada a estas festas da árvore que não devemos ignorar. Por fim, antes deste tópico, gostava de partilhar convosco que, para além destas ações organizadas, digamos assim, mesmo aquelas que vêm por vias das escolas, de repente há aqui esta apropriação e aquelas ações da imprensa, e nomeadamente o que fez o Século Agrícola, teve muito acolhimento e acabou por suscitar também a adesão das pessoas, dos cidadãos. Quer dizer, na altura, se calhar, uns tinham acabado de ser súbitos, mas assistimos e conhecemos muitas festas particulares. E, portanto, de repente são pessoas, são algumas famílias, algumas iniciativas que promovem festas particulares dedicadas à árvore e que, no fundo, depois acabam por também surgir nos jornais. É por isso que nós sabemos deles. Aliás, tenho aqui um testemunho que um colega em tempos descobriu e que diz o seguinte: os meninos António e Joaquim de Sousa Ribeiro, da Rua de Costa Cabral, no Porto, já nos solicitaram
árvores para levarem a efeito a sua festa íntima, no jardim da sua casa e sob a direção dos seus pais. Ou outra, a senhora Dona Esménia de Oliveira Lopes, residente em Arguzelo, Vimioso, faz igualmente a plantação festiva de árvores que o século agrícola lhe fornecerá para a alegria e ensinamento dos seus 4 pequeninos filhos. E, portanto, vamos assistindo, digamos assim, a uma certa apropriação que evidentemente explica porque é que depois temos também o hino das árvores que aqui ouvimos com os versos do Olavo Bilac e a música da Buinfoios com o seu hino oficial. Bom, são muitos os testemunhos pelo país todo. Não esqueçamos a dimensão da ciência que há pouco vos evoquei. De facto, há também associada a este culto da árvore, digamos assim, uma espécie de dimensão científica de legitimação. No fundo, a ideia apologética dos benefícios da arborização, que então tinham espaço nestas conferências e festas da árvore, nestas campanhas e notícias, mas que no fundo eram também uma tentativa de expressão daquilo que seriam os propósitos científicos de algo que seria necessário. Encontramos uma imensa bibliografia da época. Aliás, é uma exposição bonito vimos aqui alguns exemplares dos artigos, jornais, revistas agrícolas, ilustração portuguesa, muitos relatórios das conferências florestais que eram tão poderosos, e depois temos muitos escritos, enfim, de cientistas que vão ligando estes tópicos. É importante dizer que, tendo embora a ideia de que o país é seguramente um país muito subdesenvolvido à época, se comparado com as economias e as sociedades mais protagonistas do tempo, sobretudo as europeias, é todavia, no mínimo, justo dizer que nós tínhamos uma elite científica, sobretudo nestes campos ligados à que vem a ser a engenharia agronómica e florestal, que tinha não só uma grande circulação internacional, como um grande reconhecimento internacional. E, portanto, não é de estranhar encontrarmos aqui muitas vezes essas referências. É certo que estamos a falar de uma elite, mas uma elite reconhecida internacional. Aliás, isso será matriz ao longo de praticamente todo o século XX, seguramente até aos anos 80, escapando aqui precisamente aquela capacidade extensionista que estes homens apregoam, mas que o mais das vezes acabou por ficar inconsequente. De qualquer das maneiras, não será então de estranhar a profusão de publicações científicas ou técnicas que temos, mas como dizia o poeta, quer dizer, não basta fazer ciência, é preciso haver quem a leia, quem a compreenda, isso escapou. No entanto, tudo o que tem a ver com arborização de serras, pastagens florestais, produção de plantas em viveiro, proteção do arvoredo, enfim, incluindo as questões ligadas à administração associada a estes territórios, existe uma grande força. E não é à toa que, como há pouco vos referi, encontramos vários momentos e várias iniciativas de modernização, organização desta administração florestal. Os serviços florestais, de resto, têm um escola de técnicos florestais, de muitos deles que depois acabam por ficar célebres nestes domínios, como o Mendes de Almeida, ou Joaquim Ferreira Borges, ou Júlio Mário Viana, enfim, são muitos aqueles que acabam por ficar como figuras de referência. Queria também fazer uma referência à quantidade de diplomas que surgem, mas se a República tem muitos diplomas inconsequentes, aqui encontramos efetivamente um escolo de diplomas legais que vêm regular também estas atividades. São a reorganização dos serviços florestais, e ela é reiterada em 1911, em 1918, e depois disso, o Plano Geral de Fixação das Dunas do Litoral, que remonta a 1911, o tal reconhecimento da Associação Protetora da Árvore como instituição de utilidade pública, a regulamentação da pesca nas águas interiores, em 1912, em 1924, a criação das juntas de regulação das bacias hidrográficas, também ao longo destes anos, a proteção do arvoredo da Serra de Sintra, que também data da República, de 1918, e até providências relativas a cortes de sobreiros e azinheiras. E, portanto, temos muitas dimensões. Para aqueles que tiverem alguma curiosidade, a minha sugestão é que vejam as conferências florestais da Primeira República. E, portanto,
A dimensão da ciência, a sua relação com a sociedade é aqui um aspecto muito importante e parece que eles tinham como mão armada, digamos assim, e há esta articulação então com estas festas cívicas e com esta dimensão pedagógica. Bom, a partir do início da guerra, sobretudo a partir de 1914-15 e depois com maior evidência também quando é a declaração de guerra da Alemanha a Portugal, as festas tiveram algum esmorecimento. E vamos encontrar aqui um período, enfim, bastante longo sem comemorações. De facto, não só pelo impacto enorme que a guerra teve para o nosso país, a todos os níveis, no plano económico, no plano social, mas também no que teve a ver com a própria fragilização do regime republicano e esta associação, digamos assim, desta forma de valorização das árvores e da propaganda republicana ao próprio republicanismo. E, de facto, o Estado Novo, paulatinamente, ignorará praticamente esta questão das festas das árvores. Aliás, toda esta retórica e todas estas narrativas pedagógicas, evidentemente, que são ignoradas voluntariamente pelo Estado Novo. Vamos ter que esperar pela década de 70 para retomar em Portugal a festa da árvore. O Dia Mundial da Floresta foi, aliás, o elemento talvez que suscitou isso, com a comemoração do Ano Europeu da Conservação da Natureza. De facto, talvez aí a Direção-Geral dos Serviços Florestais tivesse sido, enfim, sensibilizada para isso e na altura já tínhamos a Liga para a Proteção da Natureza. Só a partir daí é que nós vamos reencontrar em Portugal algo muito mitigado, não tem nada a ver com aquilo que nós vimos aqui destes anos republicanos. Bom, eu termino de facto com esta ideia dos compromissos enraizados. Acho que esta iniciativa aqui de Serralves o espelha bem. De facto, é disto que nós estamos a falar, no fundo, criar estas dinâmicas em que falamos de homens, de mulheres, de crianças, às vezes aqui com expressões que nós hoje reencontramos com outras semânticas, digamos assim, mas esta é a secção protetora dos animais e da árvore, nesta comunhão fraternal, tal como diziam os republicanos, e por isso ouvi a voz da razão, é a voz da natureza, não é? Quer dizer, é esta simbiose reiteradamente provocada, evocada e suscitada desta íntima, a noção de que a criança não pode ser educada fora da natureza, a noção de que as comunidades têm que viver em harmonia com essa natureza, que as festas da árvore, naqueles centros republicanos, são um símbolo de tudo isso e são um caminho para uma educação cívica, para uma pedagogia de respeito, de conhecimento e de, evidentemente, salvaguarda e luta das liberdades, como à altura já podíamos evocar. E, portanto, claro que os republicanos encontram sempre muitas evocações internacionais e nacionais e cá vão criar nas suas narrativas sede amigo dos animais, protegei os passarinhos, deixai criar os peixes e defendei a árvore, porque as árvores são mal compreendidas e por vezes estão condenavelmente tratadas. Elas são uns importantes elementos a favor da vida do homem, fornecendo-lhe madeira, hoje já não diríamos assim desta forma, para todas as coisas, inclusive para as nossas últimas moradas e para os berços ao virmos à luz deste planeta. E ainda a lenha para nos aquecer, não citando um sem número de benefícios mais que levariam resmas de papel a discriminar. Não as maltrateis, fazendo-lhes obediente bem. E, portanto, é muito esta narrativa. Reparem, o que surge aqui como próprio regulamento de proteção das árvores nacionais, o cadastro que é feito, que se começa a fazer aqui das árvores nacionais, que é muito relevante e que eu penso que ainda hoje tem expressão, e essas proteções. E terminava com um pedido e uma homenagem, não é? Ou um agradecimento e uma homenagem, eu diria. Para já, eu acho que Serralves é efetivamente uma espécie de arquétipo que nós encontramos hoje, e esta iniciativa Somos Árvores cristaliza-o e personifica ou materializa-o de forma muito, muito expressiva e, portanto, acho que é muito bonito nós encontrarmos hoje um espaço onde a árvore tem uma presença tão viva e tão sedutora e estimulante ao lado da arte, da pintura, da arquitetura, do cinema, e de facto isso é muito inspirador, promover estas ligações. E o agradecimento, a homenagem que faço a Serralves e a quem o dirige,
tem a ver também com essa homenagem e essa coragem de perpetuar esta luta pela árvore de uma forma tão consciente e tão empenhada, não é? Quer dizer, acho que a nenhum de nós escapou o que se fez aqui recentemente com a Festa da Árvore, é outra Festa da Árvore, a iluminação do parque, que é uma festa lindíssima, ou evidentemente o convite para eu instalar aqui aquela árvore fantástica. Mas entre todas as iniciativas, eu acho que pela sua coragem e pelo seu simbolismo, o transplante das azinheiras é uma obra de um simbolismo imenso, que representa, afinal de contas, este compromisso com as pessoas, com as árvores e com esta dimensão pedagógica e cívica que eu acho que todos precisamos, e a noção de que tem que haver uma formação cívica global e uma compreensão de que temos todos aqui um espaço, mas que é preciso que ele seja conciliado com a nossa natureza. Muito obrigada. Podemos ouvir um bocadinho mais de hino, o hino da árvore, que é de uma ingenuidade impressionante. Eu tenho a partitura, se quiser. Só mesmo agradecer, mas enfim, antes de concluir, deixar a oportunidade de alguma questão que queiram colocar. Talvez tenhamos sido todos surpreendidos pela abordagem que a professora Fernanda Rolo fez hoje, um pouco distinta daquela que tivemos na primeira, distinta, mas seguramente complementar, e com uma informação preciosa também sobre, digamos, também todo este impacto simbólico que pode, de facto, ter, que já teve no passado e continuará sempre a ter a árvore. Não sei se, não havendo, de facto, mais nenhuma... Sim, faz favor. Referiu que se fizeram algumas plantações em zonas de areias, de dunas, foi no tempo da República, da proteção das dunas. Isso depois parou e foi continuado com os serviços florestais só nos anos 70. Então, os serviços florestais formais foram iniciados só nos anos 70? É isso? Pois. Ok. Depois. Ok, obrigada. Muito obrigada. Não sei, não havendo de facto mais nenhuma questão, resta-me agradecer também a presença e uma vez mais também à professora Fernanda Rolo a disponibilidade para partilhar connosco este tema também. Muito obrigada e uma boa noite a todos e uma boa semana.